Boa tarde, meus irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que a misericórdia e a graça, a unção de Deus esteja com todos que estão ouvindo esse canal. Que a unção de Deus venha destruir, desfazer todo o laço do inimigo, toda armadilha contra a tua vida, contra nossas vidas, que todo o plano do inimigo seja cancelado diante da unção do Senhor, que essa unção nos cubra todos os dias das nossas vidas, que cubra nós e os nossos familiares. Amém, meus irmãos? Irmãos, hoje nós vamos refletir no livro de Jó, vamos meditar na vida de Jó, um pouco do que aconteceu na vida de Jó. Vamos ler Jó 1, versículo 13 ao 19. Jó 1, do versículo 13 ao 19. Versículo 13 diz o seguinte: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos seus servos feriram a fio da espada, e só escapei eu para trazer-lhe a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram a fio da espada. E só eu escapei para trazer-te as notícias. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu dos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Amém, meus irmãos? E cada hora chegava um mensageiro para Jó, dando uma notícia terrível, que as coisas dele estavam sendo consumidas, que estava se acabando tudo estava dando errado, os filhos morreram, os servos morreram, tudo estava de mal a pior na vida de Jó. Meus amados, a vida de Jó é um exemplo de batalha espiritual. Jó enfrentou um ataque implacável de Satanás. Ele perdeu tudo que tinha, perdeu filhos, bens, a saúde, perdeu servos, perdeu sua paz de espírito, teve o seu coração despedaçado e estava em um profundo desespero, meu irmão. Depois de tudo que aconteceu a ele não poderia ficar indiferente. A pessoa fica em total desespero. De repente está tudo bem, está tudo tranquilo, e daqui a um pedaço, daqui a pouco, vem uma tempestade, um vendaval e destrói tudo ao nosso redor, tudo que construímos, a nossa família, nossos bens, tudo é destruído. E isso, meus irmãos, pode acontecer com qualquer um, não é só com Jó, não foi só com ele, há séculos atrás. Esse registro está aqui na Bíblia, para nós, ficou como um exemplo, que isso pode acontecer a qualquer um. O livro de Jó nos mostra, meu irmão e minha irmã, a tristeza e a agonia que Jó suportou. Ele suportou coisas terríveis, coisas mentalmente, fisicamente, apesar de ser temente a Deus. Ele era um servo de Deus e ele era temente a Deus. E todas essas coisas terríveis aconteceram com ele. Agora você imagina uma pessoa que não tem Deus, que não tem a vida na presença de Deus. O que é que pode acontecer com uma pessoa dessa? Pode acontecer com uma pessoa dessa. Se Jó, que era temente a Deus, aconteceu todas essas tragédias, imagine uma pessoa que não tem Deus na sua vida. Tudo o que aconteceu com Jó, meu irmão, foi um ataque devastador do diabo, do inferno contra a vida de Jó. O diabo esteve na presença de Deus antes de destruir a vida de Jó. E ele pediu permissão a Deus. E Deus falou para ele tocar em tudo, menos na vida de Jó. Vejam, essa história é conhecida no nosso meio. Satanás esteve na presença de Deus, falando com Deus sobre Jó, que era um servo fiel, que Deus tinha dado tudo para ele, mas que se Deus tirasse, ele ia renegar Deus. E Deus permitiu que ele tocasse na vida de Jó e fez uma destruição terrível na vida de Jó. Mas mesmo assim, Jó não negou a Deus. Tudo que aconteceu na vida de Jó, Jó continuou firme, crendo que Deus ia fazer algo, que ele ia trazer tudo de volta. Tudo que aconteceu na vida dele ia passar, porque
porque ele tinha Deus. E ele acreditava que Deus estava no comando de tudo. Muitas vezes, meu irmão, na nossa caminhada aqui na terra, passamos por lutas, dificuldades terríveis, onde nada dá certo. É dificuldade no trabalho, é dificuldade na família, problemas familiares, problemas com filhos, problemas com esposo ou com esposa, problemas espirituais, problemas de saúde, lutas na vida financeira, onde tudo dá errado, onde se encontra tudo travado na nossa vida financeira, a vida está toda amarrada de todas as formas. Enfim, tudo que fazemos dá errado, nada funciona. Até as coisas dentro de casa quebram, estragam, o carro quebra, a máquina de lavar roupa quebra, a geladeira quebra, o botijão de gás explode sem ter vazamento de gás, meu irmão. Até nossos animais, cachorro, gato, papagaio, adoecem e morrem. Meus amados, se todas essas coisas acontecem com frequência, é sinal de luta espiritual, não é luta natural, que acontece uma vez ou outra. Esse tipo de batalha, esse tipo de luta, nós não conseguimos resolver, meus irmãos. Nós não conseguimos resolver de forma natural, porque não é algo natural. Tudo quebrando, briga, contenda, confusão, problema de todos os jeitos, carro quebrando toda semana, todo mês, animais adoecendo e morrendo direto, isso não é normal. Claro que todas essas coisas que falei acontecem na vida de todo mundo. A nossa vida não é só de maravilhas. Vira e mexe nós vamos ter problemas, mas isso não é sempre. Problema não dura sempre na vida dos outros, nem na minha vida, na vida de ninguém. Problemas não são eternos. Uma hora eles param, mas se está acontecendo direto é porque há algo espiritual, há uma batalha espiritual contra a nossa vida, contra o nosso lar, contra os nossos recursos, contra a nossa saúde, contra tudo que se diz respeito a nós. É uma luta espiritual. O inimigo está se levantando com toda a força, igual ele fez na vida de Jó. E o fato de sermos servos do Senhor não livra a gente disso. As forças das trevas, meus irmãos, são impiedosas, implacáveis e elas são determinadas. O diabo não se importa se estamos preparados ou não, e pode ser difícil discernir se estamos enfrentando as dificuldades normais da vida ou as verdadeiras armadilhas e ataques do inimigo. Porém, meus amados, quando estamos sendo atacados pelo inimigo, pelo inferno, pelas trevas, quando isso acontece, meus amados, todas as áreas ou quase todas as áreas das nossas vidas, elas ficam em crise, elas ficam desequilibradas. E quando estamos sendo atacados, é fundamental conhecermos esses sinais de desordem. Precisamos conhecer, detectar essa desordem ao nosso redor. Então é necessário ficarmos alertas para reconhecer os sinais e sobreviver a qualquer ataque, qualquer tipo de batalha espiritual arquitetada pelo inimigo. Para perceber e reconhecer um território de batalha espiritual, meus amados, é extremamente importante estar na presença de Deus. Ele nos mostra os tipos de ataques do inimigo e nos capacita com armas espirituais para derrotar as investidas do inimigo, assim como ele fez com Jó. Jó se revestiu das armaduras de Deus para vencer sua batalha espiritual. Na sua época, ele buscou a Deus, ele buscou a presença do Senhor, porque ele sabia que só Deus poderia dar um basta no sofrimento dele, poderia restituir tudo que ele perdeu, poderia restaurar a saúde dele e tirar todo o sofrimento, anular todo o sofrimento que Jó passou. Então, meus amados, nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus, das armas espirituais que Deus nos fornece para nos defender e defender a nossa família. Pois as armas naturais, meus irmãos, elas não têm efeito dentro de uma batalha espiritual. Uma coisa é espiritual, outra coisa é natural. Elas não combinam. Então nós temos que nos armar com armas espirituais. O nome de Jesus, meus amados, o nome de Jesus é uma arma espiritual poderosa. Então, quando estamos em batalha, podemos clamar por esse nome, porque ele tem todo o poder no céu e na terra, toda a autoridade e poder foi dado a ele. E quando ele entra numa batalha para vencer, a palavra do Senhor, a palavra, a Bíblia escrita, a palavra de Deus é outra arma poderosa. Viva, eficaz, é mais penetrante que qualquer espada. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Isso está em Hebreus 4:12, meu irmão. Outra arma espiritual potente, meus irmãos, é a oração e jejum. São armas fundamentais quando estamos em batalha espiritual. As armaduras de Deus, em Efésios 6:13, lá diz o seguinte: tomai
toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau e permanecer firme. Em Efésios 6:11 diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, meus irmãos. Então aqui, meu irmão e minha irmã, na Bíblia, você tem que se munir, você tem que se encher da palavra de Deus, porque ela é uma arma poderosa contra os ataques do inimigo. Nós temos que estar meditando, orando, jejuando quando estamos em guerra espiritual, para que Deus venha com o seu exército de anjos celestiais e destrua todo o poderio de Satanás, toda a obra maligna dele contra a nossa vida, contra o nosso lar, contra nossas finanças, contra a nossa saúde, contra os nossos filhos, contra o nosso casamento, contra nossas amizades, contra tudo que se diz respeito a nós. Quando entramos em oração, em jejum, quando lemos a palavra, buscando força de Deus, ele vem. E ele vem com o seu exército para destruir e aniquilar todo o mal que se levantou contra nossas vidas. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Deixe teu like, se inscreve nesse canal e compartilha essa mensagem. Manda essa bênção para pessoas que você ama. Muitas vezes elas podem estar passando por lutas espirituais e você não sabe. E ela, ouvindo uma mensagem dessa, ela vai se munir, ela vai se encher da palavra de Deus. E Deus vai enviar os anjos dele com espada de fogo para destruir todo o poderio do inimigo e renovar e restaurar a vida dessa pessoa. Assim como aconteceu com Jó. Jó teve tudo restituído. Deus restituiu tudo que Jó perdeu, até os filhos que morreram. Ele teve outros filhos de novo. E diz que as filhas eram mais belas do que as outras que morreram. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Se inscreve nesse canal. Mais uma vez eu peço, te inscreve, deixa o teu like. Ajuda a compartilhar essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder.